Em nome do Pai, do Filho e do Neto. O que o rádio produziu para 3 gerações. Quando José Santana nasceu, em 1921, o Brasil ainda não sabia da existência do rádio. A primeira transmissão no país ocorreu quando ele tinha apenas 1 ano. Só em 1923 estreava a Rádio Sociedade no Rio de Janeiro, a primeira emissora do país. E José Santana foi crescendo, ouvindo aquela caixinha de sonhos que tocava de tudo, especialmente a música sertaneja, veiculada quase sempre nas rádios Aparecida e Record. Fala música caipira, né? Todinho Tidoco, a música caipira Belida Porteira, depois tocava o Lores Leval, tocava o Menino Caçador, né? Que era a música que eu gostava antigamente, né? Eu gostava muito, tinha o Jagá de Jeremias também, que eu escrevia muito para ele lá. José Santana tem hoje 87 anos e passou a vida ouvindo rádio. Jamais abandonou esse hábito que nasceu ainda na infância. Escuta a Rádio América hoje, a música, só música católica, música da igreja, música católica, dos padres, né? Quer dizer, não é os padres que cantam, é o povo lá que canta música católica, né? A Rádio América e tem a outra lá. Hoje o que mais ele gosta de ouvir são as músicas católicas, e isso a Rádio América tem de sobra. Afinal, ela é emissora da Arquidiocese de Belo Horizonte, vinculada à Sociedade Mineira de Cultura. Eu gosto mais do Valmor, que ele fala, e do Serafim, que fala mais todo dia. Do Valmor e do Serafim da Rádio América, né? É que eu curto mais todo dia isso. O hábito de ouvir rádio passou para a segunda geração de José Santana e encantou a sua filha, Maria Aparecida, que ainda na infância e depois na adolescência depositou no rádio os sonhos de uma época que deixou saudade. Os anos 60 marcaram a juventude brasileira. Durante toda essa década, o país experimentou doces e amargos sabores. O movimento hippie, a revolução sexual, a ditadura militar, os movimentos musicais como a bossa nova, a jovem guarda e a tropicália deixaram um gosto diferente no coração de todos que viveram nesse período. E com Maria Aparecida, hoje uma dona de casa de 52 anos, não foi diferente. Essa época foi uma época do período do romantismo, né? Os anos 60, eu estava começando a minha adolescência, tinha por volta de 12, 13 anos. Então era no tempo da Jovem Guarda, que a gente escutava muito Roberto Carlos, Vanderleia, Gerry Adriano, Vanderlei Cardoso, Vanusa, Antônio Marcos. As emissoras que ela mais ouvia eram as rádios Atalaia, Record e Aparecida. E os programas prediletos eram justamente aqueles que tocavam as músicas da época. Da Atalaia, Cida se lembra do programa As 10 Mais, que apresentava os maiores sucessos da semana. Escutava da Rádio Record um programa do Eli Correia, que era, além de ter músicas também, tinha uma parte que eu gostava muito, que era ele narrava histórias de depoimento dos próprios ouvintes, assim, histórias assim, fenomenais, né? Histórias milagrosas. Ele narrava com tanta beleza que a gente assim emocionava, chorava quando escutava as histórias narradas. Então, e além disso, eu escutava também o programa da Rádio Aparecida, que era a Consagração à Nossa Senhora, com o padre Vitor Coelho de Almeida, que eu nunca esqueci. Foi um período assim muito bonito, muito emocionante. Eu nunca perdi a consagração nesse período. Mas foi a programação da Rádio Atalaia que mais marcou a vida de Aparecida. A Atalaia tinha um programa musical assim muito romântico, né? E eu estava nesse período de adolescência, onde predomina realmente a sensibilidade, então o romantismo, era a época que a gente se apaixona, 18, 20 anos, né? Primeiro amor, então aquela época é uma época que marcou muito. Hoje, eu continuo gostando dos mesmos tipos de música, né? Que ainda tem alguns programas que passam essas músicas, né, dos anos 60 ainda. Hoje tem a BH FM, que eu escuto às vezes, né? Não é com muita frequência, já não tenho mais tanto tempo, né? Por causa do meu trabalho, então, mas gosto de escutar aqui. Ela tem uma seleção de música boa. Também a radionovela fez parte do cotidiano de Cida. Acompanhei muito, porque naquele tempo eu morava no interior, não tinha ninguém tinha televisão, então a gente tinha as novelas no rádio. E eram assim novelas muito bonitas, que a gente escutava até com a respiração presa pela emoção, porque os personagens, você escutava assim,
Quando alguém estava andando a cavalo, você sabia distinguir. Quando os passos de alguém entrando dentro de casa, né? Os personagens se cumprimentando, conversando, chorando. Inclusive uma novela que eu acompanhei, que era do Geraldo Vietri, que era escritor na época. Eu não sei se no momento ele ainda escreve, mas naquele tempo eu escutava a novela de Geraldo Vietri. Eu tinha por volta de 13 anos, e na casa onde eu ficava, todo mundo escutava. Eu ajudava lá, né? Trabalhava, e todo mundo parava para escutar essa novela. Como a gente não via a personagem, né? A gente ficava assim imaginando. Por exemplo, se o personagem chamava Ana, o outro era Pedro, por exemplo, e ali o que ia se passando em cada detalhe da novela, né? Os dois, por exemplo, um casal de namorados, ou num lar, por exemplo, um ambiente familiar, mãe e filhos. A gente ficava tentando imaginar o perfil, como é que era cada personagem, se ele era louro, moreno, alto, como é que ele era, né? Se era alguém andando a cavalo, eu já podia imaginar um cara de camisa de xadrez, de chapéu, né? E botas. Então, assim, a imaginação ia longe, né? Cada um criava na sua mente o personagem do jeito que ela queria. E na roda do tempo, o rádio, de novo, é o veículo de comunicação que encanta a terceira geração de José Santana. É no rádio que seu neto Sérgio Santana, estudante de jornalismo do UniBH, sonha em trabalhar quando se formar. Sérgio já nasceu com o controle remoto nas mãos. É um jovem de 22 anos que tem na tecnologia uma íntima aliada. Sérgio adquiriu o hábito de ouvir rádio, especialmente a Rádio Capital, quando estava na adolescência e se tornou um fanático por futebol. Eu gostava muito de um apresentador que narrava os jogos, se eu não me engano o nome dele era Carlos Gomes. Hoje em dia eu nem sei mais se ele trabalha no rádio. Eu comecei escutando a Rádio Capital, depois passei a escutar a Rádio Itatiaia também, escuto muito programa informativo na rádio, por exemplo, o Jornal da Itatiaia todos os dias de manhã, e escuto também na rádio coberturas esportivas, né, que eu acompanho muito também esporte. Já nas rádios musicais, eu escuto programas variados, escuto BHFM, Rádio Extra, escuto também 98, Jovem Pan, bem diversificado mesmo. São várias rádios, como eu gosto de vários estilos de música, eu escuto uma rádio em geral. Sérgio se sente seduzido pelo rádio. Ele afirma que o veículo tem características muito particulares e que esse encantamento reside no mistério que só o rádio proporciona. Mas o rádio, ele tem toda uma história, ele passa pra gente uma informação diferente. A gente, estando escutando o rádio, a gente consegue imaginar as coisas, os repórteres contando, quando a gente está escutando uma música, a gente pode estar lembrando de alguma outra coisa, sendo que se a gente está vendo, por exemplo, um clipe na TV, a gente não consegue imaginar, não associa com outras coisas, geralmente não. E no rádio, a gente escutando uma música, a gente lembra de alguém, de uma pessoa especial. A gente também escutando programas informativos, a gente fica imaginando como que o programa se passa, o que está querendo ser contado pra gente. Então gira toda uma expectativa dentro da cabeça da gente que a gente fica imaginando. Algum programa específico? Olha, eu escuto muito o Jornal da Itatiaia de manhã, certo? Para ficar um pouco atualizado também. Fora isso, programas musicais, ultimamente eu não tenho tido muito tempo não. Eu gostava muito de escutar um programa na Itatiaia também à noite, mas para ser mais preciso, de madrugada, que passava, que era o programa do Hamilton de Castro, que era um programa que eu acho que ele conduzia muito bem o programa, um programa assim, ligado, eu creio, mais ao entretenimento, que pessoas que ligavam para o programa contavam suas histórias. Então tinha toda uma harmonia em volta do programa. Um programa muito diversificado. Radioescola.com. Produção: Bruno Trindade, Débora Ferreira, Fernanda Pádua, Fernando Sandim, Leandro Mariano, Renata Martins e Sérgio Santana. Trabalhos técnicos: Hugo Deli e Toninho Martins. Coordenação: Professora Vanir Campelo.